Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao meu canal, Dr. Roberto Iano. Quero agradecer vocês, pessoal. Então a gente ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores no Facebook. Olha aí, né? Para um médico, né, que começou despretensiosamente há 8 anos atrás produzir vídeo. Numa época em que muitos poucos médicos faziam vídeo. Eu lembro que até os meus colegas falavam: ó, o doutor youtuber, ó, o doutor que gosta de fazer vídeo na internet. E hoje eu vejo que a grande maioria dos médicos estão fazendo agora e é bom, né? Porque quanto mais informações nós, profissionais, conseguimos passar para vocês, acredito que você vai conseguir cuidar melhor da sua saúde, né? Então é importantíssimo que nós, médicos, façamos o nosso trabalho, que é divulgar informação relevante de saúde. E no meu caso, cardiologista, né? A gente sabe que 1/3 das pessoas vão morrer de doenças cardiovasculares. Acho que o trabalho que eu faço é de extrema importância. Eu estou ajudando aí pelo menos a 33% da população mundial a cuidar da saúde do coração, porque de cada 10 pessoas aí que estão assistindo o vídeo, pelo menos 3 pessoas vão acabar falecendo de doenças cardiovasculares. Então vamos continuar a nossa série Perguntas e Respostas. Você deixa a tua pergunta aí no Instagram, você deixa a tua pergunta aí no YouTube, você deixa a tua pergunta aí no Facebook e eu vou responder aqui para vocês, tá? Pois eu quero então que vocês compartilhem o vídeo. E para quem não me segue no Instagram, pessoal, meu Instagram é o dr.iano. Qualquer fotinha ou outra que aparecer minha lá é fake, tá? Então é só o perfil verificado, perfil de selo azul, o dr.iano. Então, sem mais delongas, nossa série Perguntas e Respostas, a gente vai continuar. Então, como sempre, o que a gente vai fazer? Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então vamos dar seguimento à nossa série Perguntas e Respostas, em que eu fiz a primeira série 20 capítulos. Agora aqui vai ser o episódio número 6, tá? Da nossa nova série, que são as perguntas que vocês me deixam nas redes sociais. Eu anoto aqui elas e tiro as dúvidas, porque a dúvida de um é a dúvida de 10, é a dúvida de 100, é a dúvida de 1.000, é a dúvida de 10.000 pessoas. Sem mais delongas, primeira pergunta aqui. Carla Patrícia. Oi, doutor Roberto. Tudo jóia com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Gostaria de saber se minha filha de 23 anos pode ter problema no coração, porque ela é muito ansiosa e não consegue se controlar. Ela fala que sente ardência no peito e sensação de desmaio, além de batimentos acelerados. O que fazer? Bom, primeira coisa, mesmo ela sendo jovem, é levar num cardiologista, realmente avaliar. Será que essa dor no peito, sensação de desmaio, palpitação, será que realmente não é nada do coração? Eu sei que a ansiedade pode dar todos esses sintomas que você relatou, mas a ansiedade é considerado por nós cardiologistas como um diagnóstico de exclusão. Então, se ela chega no meu consultório, mesmo com 23 anos, relatando que tem dor no peito, que tem sensação de desmaio e tem palpitação, eu vou descartar. Às vezes, através da própria anamnese do exame físico, eu já consigo descartar, mas às vezes é necessário a gente usar alguns exames complementares, usar de arsenais que a gente tem para poder ter certeza que realmente ela não tem nada do coração. Afastou doença cardíaca, realmente é a ansiedade que está causando esses sintomas. O que você vai fazer? Você vai orientar ela a procurar um psicólogo, porque o psicólogo é aquele profissional que vai entender o porquê que ela está ansiosa. Será que ela está ficando muito tempo no celular, por exemplo, vendo muita coisa da vida ali? O pessoal está muito no Instagram hoje, pessoal. Fica vendo aí a vida dos outros e acha que a vida de todo mundo aí é perfeita. Não é, pessoal. Minha vida não é perfeita. Eu tenho lá os meus problemas também, né? Então a gente só fica vendo, claro, a gente vai postar coisa legal, coisa boa, não vou ficar postando coisa desastrosa. Então você começa a ver
as coisas de outras pessoas e acha que a vida de todo mundo é perfeita. E não é assim, pessoal. Então, sabe que ela está muito tempo no celular? Então o psicólogo vai ver isso aí, entendeu? Já o psiquiatra, que também ela tem que procurar, é aquele profissional que vai ver, às vezes, se tem necessidade de tomar algum medicamento, fazer algum tratamento medicamentoso para controlar a ansiedade. Outra coisa que eu vejo é que o jovem, ele não está se exercitando. O maior tratamento para ansiedade, melhor do que qualquer medicamento, é fazer exercício físico. E exercício físico extenuante, aquele para ficar realmente cansada. Com 23 anos, então, né? Ela tem gás infinito aí para fazer atividade física. É claro que o médico que já vai avaliá-la já vai depois orientá-la a se exercitar. Porque as pessoas estão cada vez mais no celular, dormindo tarde porque fica na frente da tela, estão se exercitando cada vez menos, estão tendo uma qualidade de vida péssima, muito diferente daquela que eu vivi na década de 90, que a gente saía para passear, a gente tinha essa liberdade, não tinha medo de ser assaltado na rua. Quando eu era pequeno, eu soltava pipa, brincava de carrinho de rolimã, andava de bicicleta para todo lado. Hoje as pessoas estão ali, na frente da televisão, na frente do computador, na frente do celular, e isso pode estar causando essa ansiedade dela, tá? Mas, nossa, eu falei muito aqui, mas o que você vai fazer? Levar para um cardiologista primeiro e depois levar para os profissionais, que é o psicólogo e psiquiatra. Que não pode deixar essa ansiedade que está tomando conta do Brasil, que está tomando conta do mundo, fazer com que ela fique dominada por isso. E ela não, né? A tendência é que cada vez piore mais se você não tomar alguma atitude. Tá bom, Carla? Espero ter respondido esse seu questionamento. Mas vamos lá, próxima pergunta. Valéria Silva. Meu marido é diabético e está com as pernas inchadas. Pode ser o coração? Valéria, depois você vai ver um vídeo meu, eu vou até deixar aqui na descrição, em que eu falo sobre causas de pernas inchadas. Dentre uma das causas, realmente está o coração, tá? O coração fraco pode dar edema dos membros inferiores, fazer com que os pés fiquem inchados. Porque você imagina, principalmente do lado direito do coração, quando ele fica doente, ele não consegue resgatar mais o sangue que está lá na perna e trazer de volta para o coração. Então, as pernas elas começam a ficar edemaciadas, inchadas. E a gente sabe que o diabetes é o principal fator de risco para insuficiência cardíaca. Então, é claro, vai levar ele no cardiologista, o cardiologista vai avaliar, vai ver se o diabetes está bem controlado ou mal controlado, vai ver se ele tem insuficiência cardíaca ou não. Se tiver insuficiência cardíaca, vai instituir o tratamento para melhorar o coração e melhorando o coração, o edema dos membros inferiores, que é o inchaço nas pernas, e a tendência é que melhore. Mas tem que ver, será que ele não está com algum problema no rim, problema no fígado, problema nas veias das pernas, né? Que também, problema ali renal, que também pode dar esse inchaço nas pernas? Então é só na avaliação, através da consulta clínica, é que a gente pode firmar o diagnóstico e descobrir realmente a causa dessas pernas inchadas. Mas que pode ser o coração, pode. O diabético, principalmente aquele diabético mal controlado, ele dificilmente, numa fase mais tardia, dificilmente ele não vai ter o coração fraco. O diabético, geralmente, ele acaba falecendo ou de infarto, ou de insuficiência cardíaca, ou de insuficiência renal. Aquele que não controla, é claro. Aquele que controla, que vai no médico direitinho, pelo menos uma vez por ano, faz os exames preventivos, faz lá o seu teste ergométrico como prevenção de infarto, mantém os seus exames de laboratório, colesterol, triglicérides, ácido úrico, tudo bem controladinho, ele vai ter uma qualidade de vida igual a de uma pessoa que não tem diabetes. É que o diabético, ele tem realmente essa questão de não querer se cuidar. O diabético, ele não se exercita, ele geralmente está acima do peso, ele geralmente está com a pressão mal controlada, como se ele se alimenta mal e é obeso, ele está com colesterol e triglicérides aumentado. Então, todo esse conjunto de fatores de risco, de problemas, de distúrbios metabólicos, vai aumentar a chance dele ter um infarto,
um derrame, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal. Tá bom, galera? Então, realmente pode ser do coração. Tem que investigar. Tem que investigar. Vamos lá. Inemar Borges. Meu pai morreu em casa em menos de 1 hora. Chegou no hospital já sem vida. Então é infarto fulminante? Obrigado, um abraço. Inemar, a gente não chama de infarto fulminante. Infarto fulminante é mais um termo leigo, é mais um termo popular para falar sobre morte súbita. Já a morte súbita, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre morte súbita que eu vou deixar aqui no card. A morte súbita é isso mesmo, em que o paciente tem alguma doença aguda cardíaca em que leva à morte do paciente em menos de 1 hora. Na grande maioria dos casos, principalmente em pacientes com mais de 30 anos, a principal causa é o infarto agudo do miocárdio, que aí o pessoal fala infarto fulminante. Mas existem outras doenças, canalopatias, doenças genéticas, síndrome de Brugada, síndrome do QT longo e do QT curto, problemas que nem eu falei no outro vídeo, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Então existem outras doenças que também podem levar à morte súbita e não é o infarto agudo do miocárdio, né? Então nem sempre é um infarto fulminante. Toda morte súbita, né? Essa morte que acontece em menos de toda morte súbita é essa morte que ocorre em menos de 1 hora, mas nem sempre é um infarto agudo do miocárdio. Tá bom, pessoal? Olha aí, né, mais uma vez, quantos questionamentos, que a dúvida de um pode ser a tua dúvida. Se você tem alguma pergunta que quer que eu responda, você deixa aqui nos comentários, né? Infelizmente eu não vou conseguir responder todo mundo, mas eu pego aquela que é mais relevante e coloco aqui na minha folhinha para eu poder responder todos vocês. Quero mais uma vez agradecer, pessoal, pelo carinho que vocês têm comigo. Vocês deixam aí mensagens agradecendo, porque às vezes eu ajudei a pessoa a parar de fumar, ajudei a controlar a pressão da pessoa de alguma forma, fiz com que ele fosse no cardiologista e descobrisse alguma doença antes que o pior acontecesse. Então vocês me deixam aqui, eu leio, tá, pessoal? Então vocês não acham que eu não leio aqui todas essas mensagens de carinho que vocês deixam para mim e eu fico muito feliz. Tá, eu quero que você mais uma vez compartilhe o vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Mais de 80% de vocês não estão inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações. Não esquece de deixar o like, porque quando você aperta o like, você já ajuda a divulgar o vídeo para mais aí uma série de pessoas e a gente vai aumentando a nossa comunidade Amigos do Coração. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.